Neste vídeo, irei apresentar uma questão que está acontecendo atualmente em um dos países mais ateus do mundo, a Suécia, que é uma situação construída por pessoas religiosas que vieram refugiadas do Oriente Médio, da África do Sul ou subsaariana e da África do Norte ou Mediterrânea, que encontraram apoio do governo e da população sueca, mas em troca, esses refugiados estrangeiros pagou a Suécia com terrorismo e estupro à população. Esses refugiados, ao chegarem na Suécia, conseguiram organizar um grupo chamado de gangue, onde causaram terrorismo e estupros. A Suécia, que é um país de uma população ateia, que é considerado um país onde as pessoas vivem felizes, que não tinham violência, nem homicídio e nem estupro. E hoje, com os refugiados, a Suécia se encontra em uma situação terrorista. E o pior, que a população sueca não estavam preparados para tal situação. Lembrando que a Suécia é um país do continente europeu. Sabemos que a população do Oriente Médio é uma população extremamente religiosa, machista e preconceituosa. A África do Norte também é extremamente religiosa. A África do Sul nem se fala, é praticamente 100% religiosa. E observem, todos os países religiosos, independente de qualquer seja a religião ou vertente, todos esses países são totalmente perigosos, onde a guerra reina, onde a fome mata, onde o analfabetismo é altíssimo, onde o homicídio é a faculdade, onde a corrupção é a saída, onde a ansiedade, a depressão e os transtornos psicológicos é a marca de um povo. Exemplo disso, atualmente Israel e o grupo palestino chamado Hamas estão em processo de guerra, ferro a fogo, e são países religiosos. Israel é considerado a Terra Santa, onde fica Jerusalém. Era para ser a região mais protegida e feliz do mundo. Na verdade, Israel é o berço da religião cristã, mas a realidade mostra ao contrário. Aí eu pergunto, a gente vê falar nos países como Suécia, China, Dinamarca, Noruega, República Tcheca, Finlândia, Coreia do Sul, dentre outros. A gente vê falar que esses países ateus vivem em guerra? Não, de forma nenhuma. Então, algo grandioso de errado com esses países religiosos tem. Porque não tem como. O que era para ser ao contrário não é. A realidade mostra perfeitamente a verdade. Só não enxerga quem não quiser. Vou concluindo por aqui e fique agora com o próximo vídeo. Tchau, tchau. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma notícia no mínimo preocupante. Você já ouviu falar certamente da Suécia, um país que tem a maioria da sua população constituída por ateus, de pessoas não religiosas e etc. Um país que está sempre no top 10 do IDH mundial, um país conhecido por ser pacífico, onde a polícia mal consegue disparar uma arma, as pessoas ali não têm treinamento para isso, pois a violência não é algo recorrente. Bom, isso era assim há alguns anos atrás. É uma realidade que vem mudando aos poucos na Suécia, ao ponto do governo ter que invocar as forças armadas para auxiliar no aumento da violência no país devido ao que eles chamam de gangues, constituídos em sua maioria por imigrantes islâmicos, e é o que nós vamos ver aqui nas reportagens, galera. Essa primeira reportagem aqui, ó, é da BBC News Brasil, tá? Onde vai dizer aqui, ó, Suécia recorre ao exército para conter onda de mortes em disputa de gangues. Fala a verdade, quando que você, na sua vida, pensou que na Suécia você teria esse tipo de situação, né? Era um país pacífico, constituído pela maioria das pessoas da população de ateus, que começou a receber de bom coração imigrantes, né? Em sua maioria homens, né? Que imigraram para lá, e esses caras começaram a constituir gangues na Suécia, né?
E aqui eu não quero que você tenha nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de preconceito com as pessoas. É um fato que eu estou narrando para vocês, tá? Isso é um fato. É uma cultura diferente, muitas das vezes antagônicas à cultura da Suécia. E os suecos não estavam preparados para isso. Isso não sou eu que estou dizendo, eu vou mostrar para vocês aqui nas reportagens, tá bom? Os militares da Suécia vão fornecer apoio à polícia para enfrentar o recente aumento no número de assassinatos entre gangues, segundo o primeiro-ministro do país, Ulf Kristersson. Preste atenção aqui, os policiais da Suécia nunca tiveram acostumado com esse tipo de violência, tá? Não era o padrão deles. Eles mal disparavam armas. As cadeias na Suécia eram vazias. A maioria fechava por falta de presos, tá? E agora, com a imigração, você tem um aumento substancial no número de ataques, no número de vítimas, tá bom? Então vamos lá. Ele informou que a partir da próxima semana o Exército fornecerá à polícia programas de análise de situação e assistência em logística, além de gerenciamento de explosivos e trabalhos forenses. Kristersson acrescentou que as leis precisam ser atualizadas para permitir um maior envolvimento dos militares no trabalho de segurança. Em setembro, 12 pessoas morreram na Suécia em episódios de violência envolvendo gangues. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês a Veja. A Veja fala aqui o seguinte, ó. Em meio à violência de gangues, Suécia convoca exército e polícia. O primeiro-ministro, ele atribui aqui o seguinte, ó. Foi uma política de imigração irresponsável e uma integração fracassada que nos trouxeram até aqui, concluiu Kristersson. Agora vamos lá aqui, ó. Folha de São Paulo, tá? Folha de São Paulo. Onda de violência faz governo da Suécia decretar guerra a gangues. 3 mortes em um dia levaram o premier de direita. Olha só, aqui a Folha de São Paulo fez questão de destacar que o cara é de direita, né? Porque hoje nós sabemos que a maioria dos editoriais estão muito preocupados em dizer se o cara é de direita, de esquerda, essas coisas, né? De direita, a TV para prometer uma reação à crise. Olha só, galera, BBC Internacional, né? Gangues na Suécia, né? Primeiro-ministro invoca as Forças Armadas para combater, né? Depois, né, do aumento das mortes, dos assassinatos. Agora, olha o que a Reuters, né? Ela traz aqui pra gente, né? Que a primeira-ministra, isso aqui na época, tá? Ó, reparem aqui, ó, aqui já é 2022. A primeira-ministra, que era de esquerda, ela dizendo, né, ó, primeira-ministra diz que integração de imigrantes falhou. Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui, ó, Suécia falhou na integração de um grande número de imigrantes que acolheu durante 2 décadas. Levando a uma sociedade paralela e violência de gangues, ou seja, aumentando a desigualdade social nesses locais onde foram recebidos imigrantes, né? Primeira-ministra, olha só, não é o primeiro-ministro de direita, que já é de esquerda. Primeira-ministra Magdalena Andersson, né, disse nessa terça-feira, né? Já aqui nós temos o seguinte, ó. Suécia. Dados estatísticos mostram que a maioria dos estupradores são imigrantes e refugiados. Uma das consequências dessa revolução demográfica, ou seja, está falando ali, né, do contexto que foi explicado sobre o programa de imigração que a Suécia recebeu essas pessoas, né? Então, assim, você está necessitado, precisando de ajuda, de auxílio, um país te recebe e você paga dessa forma aqui, ó. Por população até mesmo antagônicas à cultura sueca, ou seja, recebendo pessoas que tinham visões de mundo completamente diferentes e mesmo assim as pessoas fazem isso aqui, ó. Foi o aumento extraordinário dos estupros. Estudo recente mostra que 60% do total de estupradores condenados são imigrantes de primeira ou segunda geração, sendo que 55% dos que nasceram fora da Suécia são originados do norte da África, Oriente Médio e África subsaariana. Outro estudo mostra que 71% dos estupradores condenados na cidade de Malmö têm origem estrangeira. Dados governamentais mostravam
que entre 2011 e 2015, 85% dos estupros coletivos foram feitos por imigrantes. Reportagem de jornal sueco mostrou que 75% dos estupros coletivos ocorridos em 2016 e 2017 foram feitos por imigrantes. Aqui, galera, 85%, cara. 75% é muita coisa. E nós estamos falando aqui de um aumento substancial em um país que tem uma população pequena e que isso começa a ocorrer após a iniciativa de receberem, né, eles dão auxílio, assistência para esses imigrantes, né? E mesmo assim os caras fazem isso. Agora olha aqui, ó, uma menina de 24 anos, né, morreu numa explosão, olha aqui, ó, a explosão lá na Suécia, né? É o que tem acontecido. Isso aqui são coisas que você espera ver no Brasil, né? Coisas que você vê essas ondas de crime, essa violência no Brasil, a gente está até acostumado, né? A gente nem se espanta mais brasileiro, né? Agora na Suécia. E aí você vai ter que pensar o seguinte comigo: existe ou não uma correlação entre esse aumento absurdo, substancial de violência, de estupro na Suécia nas últimas 2 décadas com o recebimento desses imigrantes que são de maioria islâmicos, né, pessoas religiosas ou não? Aí é o que a gente tem que parar a pensar, né? Porque tanto o que o governo de esquerda quanto o governo de direita estão falando é que sim, tem correlação. Não sou eu que estou dizendo. São os estudos, né? Olha só, artigo. Segundo estudo da Universidade de Lund, publicado online em 22 de fevereiro, estupro contra mulheres maiores de 18 anos de idade aumentou 45,4% na Suécia na última década. Ou seja, não está pegando as 2 décadas, é só na última, hein? A maioria dos estupradores condenados são de origem imigrante e quase metade dos estupradores nasceram no exterior. Este estudo analisou um total de 3.039 estupradores condenados e descobriu que 59,3% deles possuem origem imigrante, ou seja, são imigrantes de primeira ou segunda geração dos nascidos fora da Suécia. 47,8% do total, 34,5% vieram do norte da África, Oriente Médio, enquanto 19,1% são originários da África subsaariana. Dentre o total dos estupradores, 32,5% estavam sendo servidos por alguma forma de serviço social do governo, enquanto que 38,6% tinham baixo nível de educação. Então olha aqui, galera. Até os que estavam recebendo auxílio e assistência do governo praticando abuso lá na Suécia. Galera, parei aqui para poder mostrar para vocês o artigo, tá? Swedish Rape Offenders, né? Os abusadores, né? Os estupradores lá da Suécia, né? E análise de classe. E aqui vai dizer o seguinte, ó, no estudo, tá, galera? Isso aqui é artigo, não é opinião, é artigo, ó. E aqui vai dizer o seguinte, ó, a maioria deles era de imigrantes, cuja maioria, né? A majority, né? Were born outside of Sweden, ou seja, era nascido fora da Suécia. Então tá aqui no artigo, tá? Que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então olha só, você tem ali policiais que estavam acostumados com um tipo de cidadão, né? Que não estavam acostumados com esse tipo de violência, de crime, que agora tem que receber ajuda militar do exército para conter esse aumento de violência. Então repare bem, por mais que a Suécia seja um país de primeiro mundo, top 10 no IDH mundial, um país ateu, recebeu de bom coração refugiados, imigrantes, dando assistência para uma boa parcela desses, e o que recebe em troca? Formação de gangues e explosão de violência. E aí agora vão falar o que? A Suécia é um país ruim? Porra, país de primeiro mundo. A Suécia não dá auxílio, porra, auxílio pra cacete pra imigrante. Muito auxílio. Toda assistência possível e imaginada. Né? E aí você tem isso. Agora uma explosão de morte. Então essa funk não é para receber os imigrantes? Muito pelo contrário. Eu estou falando para vocês que existe uma correlação cultural muito forte, incluindo religiosa,
para você correlacionar aumento de violência, né, políticas públicas que não são eficazes e tudo mais, em relação a um país que é menos religioso. E a Suécia prova isso. A Suécia, enquanto tinha a sua cultura, a sua religião ali mantida, num padrão ali dos ateus, tudo isso, não tinha esses casos de estupro, de violência, etc., como nós vemos no Brasil. O Brasil é o 10º país mais religioso do mundo e o 2º mais cristão. E tem um índice de estupro alarmante, de morte alarmante, coisa do tipo. Então entende uma coisa, não, quanto mais religioso um país, não é melhor para a sociedade. Quanto menos interferência religiosa numa sociedade, mais ela tende a ser pacífica. Mais ela tende a ter melhores igualdades, mais ela tende a ter um melhor IDH. E a Suécia está mostrando isso. Então esses locais em que receberam imigrantes está tendo um aumento substancial de crimes, de abusos e etc. É isso que está mostrando a reportagem. Quem falou isso é o primeiro-ministro e a primeira-ministra, tanto um de esquerda quanto de direita, falando isso, tá? E também os estudos, as universidades que estão apontando. Eu só estou trazendo, como jornalista, tá, um fato para vocês. E aí vocês tirem as suas conclusões. Tá bom? Um grande abraço, tamo junto, assistam os vídeos de recomendações. Valeu, galera, fui! Tchau, tchau!